Crer e Pensar Ebenezer. Programa transmitido pela Ebenezer TV, e você que está nos assistindo aí pelo site igrejaebenezer.net é nosso convidado nesse momento a participar dessa primeira edição do programa Crer e Pensar Ebenezer. Nós cremos que a fé e o raciocínio lógico podem andar juntos sem nenhum problema, não há incompatibilidade nisso, uma vez que o nosso Deus é o Deus da verdade. Portanto, nesse primeiro programa nós estamos aqui com a presença do pesquisador da área sociológica, teológica e histórica. Ele é formado em História, Teologia e Sociologia e atua como professor na Faculdade Contemporânea, uma faculdade aqui do nosso estado do Ceará. Nós estaremos falando um pouco sobre o assunto que é filosofia da religião, onde nós trataremos dessa complexidade que é o pensar e a sua influência, principalmente no meio cristão ou no meio religioso, né? Então isso aí eu vou deixar aqui o professor Ivanildo Mota, que é o nosso convidado dessa primeira edição do programa, fale, exponha cada ponto, cada detalhe desse assunto. E também estamos aqui com a presença do nosso querido irmão e pastor Diego, né, que ele está nos ajudando aqui, vai estar também ajudando a esclarecer esses pontos importantes da filosofia da religião. Então, se você que está nos assistindo desejar fazer perguntas, embora seja uma gravação, você pode anotar esse e-mail que está passando aí embaixo e enviar diretamente para o professor Ivanildo, que vai estar agora se apresentando e contando aí um pouco do seu resumo biográfico. Bom dia, pastor Gaspar, bom dia, pastor Diego, bom dia a você que está conectado. E nesse momento, né, falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Eu sou formado em História, sou bacharel em História, sou da última turma de 5 anos, sou também bacharel em Teologia, sou mestrado em História Antiga e terminei recentemente meu doutorado em Sociologia da Religião. Há 4 anos venho pesquisando, sempre na ânsia e no desejo de trazer pontos fundamentais. E depois de 4 anos de pesquisa, pela própria necessidade da disciplina a qual eu leciono, que é a Filosofia da Religião, não somente essa, mas outras demais, mas essa que eu procurei mais me especializar, eu acabei fazendo um levantamento histórico e também teológico e filosófico do que é o pensamento filosófico dentro da religião, a começar desde a filosofia mais antiga, a filosofia indiana, passando pela filosofia chinesa, chegando ali até aproximadamente ali os filósofos persas, passando pela filosofia grega, até mesmo antes pré-socráticos, os sofistas, né, e a própria filosofia, propriamente dita, começando ali com Sócrates, Platão, Aristóteles, entrando pelo pensamento da filosofia latina, filosofia do cristianismo, já a filosofia da Idade Média, da Idade Moderna, e chegando até Jean-Paul Sartre, já uma filosofia mais voltada para o pensamento contemporâneo. Claro, esse pensamento ele não está abordando todos os filósofos, está abordando apenas os filósofos, a qual eles abordam uma questão da essência do cristianismo em comparação à filosofia. Então esse primeiro ponto, um resumo geral, uma síntese do que é o livro. O livro ele não trata de trazer uma nova perspectiva filosófica teológica, e sim trazer uma perspectiva histórica cristã. Esse é o objetivo do livro, para auxiliar. Ele torna-se mais um livro didático, pela grande ausência de um professor na área de filosofia da religião, quando ele vai lecionar essa disciplina em qualquer faculdade, ele vai encontrar uma dificuldade para ter material. Então ele vai ter que ter muitos livros, no meu caso, quando eu leciono essa disciplina, para poder formar um pensamento, para formar uma ideia. Até mesmo porque os cursos, ele não exigem uma profundidade do assunto. Porque filosofia da religião em si, se for entrar na profundidade, já seria para uma turma já de mestrado, para uma turma de doutorado, não para uma turma de alunos graduandos. Então, no seminário, na própria faculdade contemporânea, onde eu leciono, ele traz apenas uma perspectiva histórica, e muitas vezes é abordada a partir de Descartes, não a partir dos Upanishads, né, que é uma filosofia já mais antiga, que ela trata de que o discípulo é aquele que senta próximo. E isso era um conceito antigo. Então, o livro já começa tratando deste assunto. Professor Ivanildo, vamos ter alguns momentos importantes aqui e esclarecedor, mas eu queria ainda insistir em perguntar um pouco sobre a sua vida
acadêmica, o início da sua vida acadêmica, os desafios que o professor enfrentou tanto como estudante e agora nesse novo momento como escritor, como professor também do meio acadêmico. Como estudante, passei por muitas dificuldades, né? Eu não vim daqueles que investiram na minha pessoa, até porque minha própria família é uma família que passa muitas dificuldades. Sou de uma família de 6 irmãos e o orgulho que eu tenho hoje, e assim de agradecer a Deus, é que eu acabei sendo muito pós-graduado em toda a minha família. Fui aluno da rede pública de ensino, houve muitas dificuldades, tentei ingressar no vestibular pelas disciplinas mais fáceis, os cursos mais fáceis, e acabei me apaixonando pela área da história. Na realidade, eu queria ser administrador de empresa. E acabei entrando por essa área. Não pensava em ser professor. E meu tempo, como seminarista, passei por muitas dificuldades. Meus primeiros anos foram anos difíceis, ao ponto de muitas vezes não poder ir para o seminário porque em alguns momentos nem dinheiro para o transporte eu tinha. E quando mais comprar a parte literária. Nunca tive apoio financeiro por parte de nenhuma instituição cristã religiosa, até mesmo porque muitos hoje, até hoje está mais aberto nessa área da busca do conhecimento, mas na turma de 2000 não se falava tanto em buscar a questão de aprender teologia, até porque teologia ela não era bem vista na época de 2000, ela vai ter assim, uma visão melhor a partir do ano de 2005, 2006, é que vai abrir mais esse leque, onde as igrejas não têm uma preocupação. Então eu passei por esse momento mais complicado. Claro que para o mestrado também não foi diferente. Tudo para a questão de conseguir material, conseguir bolsa de estudo, então sempre houve todo esse trabalho, essa dificuldade, e nunca acabei tendo apoio. Então praticamente eu galguei sozinho, com esse conceito, acima de tudo, que se não fosse aí uma questão existencial de Deus sobre a minha vida, eu não teria chegado aonde eu estou hoje. Hoje, como professor acadêmico e também sou professor da área secular, na área de escolas, ainda há uma grande dificuldade na própria carência de material, assistência que o próprio governo, as instituições acabam não dando essa assistência, e muitas vezes como professor o que nós ganhamos, falando assim de uma forma geral, dentro da classe, o dinheiro que nós recebemos da disciplina lecionária, nós gastamos todo comprando material. Por isso que eu vejo que cada professor que se especializar em uma determinada área, há uma necessidade de escrever o seu próprio material e publicar, para que os demais colegas não tenham de comprar uma grande variedade de material, gastar todo o seu salário para poder lecionar uma disciplina. Então, esse foi uma das questões do desafio que eu encontrei e ainda encontro hoje quando, em alguns momentos, eu recebo o convite para lecionar uma nova disciplina que eu tenho que comprar materiais. Os novos desafios que eu tenho como escritor é a falta de credibilidade. Já tem muitos escritores na praça e muitos escritores não procuram valorizar o seu próprio trabalho. Muitas vezes acaba se aliando até mesmo com políticos para que facilite a publicação do seu material. A maior dificuldade que eu tenho encontrado como escritor é a questão do apoio. Por exemplo, agora a gente vai estar fazendo o lançamento do livro Filosofia da Religião, que será no dia 5 de novembro, para a Escola Moderna do Cartésio, e eu não tenho encontrado tanto apoio. Mas eu louvo a Deus e agradeço porque, ao participar de um evento, o 8º em Cristo, promovido pela MA Produção, do pastor Melquiades, eu acabei conhecendo alguns empresários do meio evangélico, e esses empresários eles propuseram a me apoiar na questão do lançamento do livro, na realização de um cofre-break, que será realizado no dia 5 de novembro. No final estaremos falando mais sobre esse evento e já queremos convidar você a participar também desse momento importante na vida do professor Ivanildo, como também na vida acadêmica dos estudantes de filosofia da religião aqui em Fortaleza. Então vamos deixar a questão pessoal um pouco de lado agora, professor Ivanildo, e vamos tratar do que você que está nos assistindo quer de fato saber, quer receber essa informação, esse conteúdo, né? Em primeiro lugar, a pergunta, na verdade, é uma necessidade desse assunto, hoje, já que o assunto dessa primeira edição do programa é filosofia da religião, conceituar, como eu posso conceituar e como o professor Ivanildo conceitua filosofia e religião.
Primeiro a filosofia, depois a religião, e como as duas devem andar juntas aí no seu pensar. A própria palavra filosofia é uma palavra grega, é uma palavra composta de filos, que quer dizer amor, e sofia, que quer dizer conhecimento. Então a palavra filosofia, na sua tradução, ela diz que é amor ao conhecimento. Mas muitos dizem que filosofia ela torna-se a busca pela resposta daquilo que eu não consigo responder. A exemplo disso, nós vamos ter os próprios antigos, eles citavam muito o aprendizado da criança. A criança é um eterno filósofo. Por quê? Porque ela, praticamente, ela pergunta. Tudo ela pergunta. Então, ela é um verdadeiro filósofo. Por quê? Porque o filósofo não é aquele que já sabe. O próprio Sócrates, ele traz uma definição bem lógica da palavra filosofia, ou mesmo abordando o que é o filósofo, que dizer que é aquele que busca conhecimento. Porque o filósofo é aquele que diz que ele não sabe. Ou seja, é aquele que diz que jamais tem aquele conhecimento, porque a partir do momento que a pessoa se autoafirma tendo um conhecimento, ela não vai ter necessidade de aprender mais nada. O próprio John Wesley, já no século XVIII, escrevendo, ele dizia que ele ia viver 300 anos mais para ler a metade da metade das obras que eram escritas naquele ano em que ele vivia. Então jamais o filósofo pode dizer que ele é o dono da verdade. Então a filosofia é a busca para a resposta daquilo que o homem não consegue responder. Já a própria palavra religião, ela é um pouco diferente, ela é uma palavra latina, que ela traz como definição religare, que quer dizer ligar o homem a algo. Por exemplo, a Umbanda é uma religião? Sim. O Espiritismo é uma religião? Sim. O catolicismo, o cristianismo, na sua essência pura, torna-se uma religião, por quê? Porque ela cria dogmas, cria doutrinas, pré-estabelece de que eu tenho que me ligar a algo. Nessas religiões ele sempre procura ligar-se a um ser que ele muitas vezes explica dentro do seu conceito religioso. Como para nós cristãos, nós sabemos que o ser que nós cremos é Deus, é o Logos, como o próprio João fala. Quem está citando o próprio primeiro capítulo ali, versículo 1 de Gênesis, que no princípio era o Logos, no princípio era só a palavra e por ela tudo se fez. Então nós podemos observar que a palavra religião ela traz o quê? Ligar o homem a algo. Muitas vezes ela foi substituída porque na antiguidade nós tínhamos dois conceitos. Nós tínhamos o mito, que o mito era algo verdadeiro, e existia a lenda. As pessoas contavam a lenda para trazer um conceito ético e moral para ensinar, como o próprio Jesus usa as parábolas. Então nós vamos ter que na antiguidade existia a lenda. Então existia o mito e a lenda. O que era verdade? A lenda era uma mentira, uma história contada para explicar um conceito ético e moral, enquanto o mito era uma verdade pré-estabelecida por aquilo que era ensinado pelo sacerdote. O mito ele vai ser substituído pela palavra religião. Então a religião torna-se uma verdade e o mito agora torna-se uma mentira para criar-se um conceito ético e moral. Como vamos ter exemplo do mito de Édipo, que ele vai explicar por várias formas como é que a pessoa deve ter um conceito ético e moral diferente. Enquanto a religião não, ela já ensina pelos seus conceitos doutrinários e dogmáticos. Então há essa diferença. A filosofia é a busca pela resposta, pela verdade, enquanto a religião ela procura apresentar essa verdade. Então essa é a definição que eu trago sobre conceituar filosofia e religião. É importante hoje aqui porque nós estamos diante de um professor de filosofia da religião e diante de um pastor que cuida aí de uma comunidade, cuida de pessoas, de gente, né? Então, se filosofia é a busca por aquilo que eu não consigo resposta, por aquilo que eu não consigo responder, é a busca de resposta, e religião é a resposta, não há então um choque quando o religioso estuda a filosofia ou o religioso se interessa pela filosofia, não há uma incompatibilidade. Um fundamentalista, ele vai ter um choque sim, porque a filosofia, quando ela vai falar de uma essência, de um ente, ela fala de um ser que ela não consegue explicar, mas ela sabe que existe esse ser. Os próprios pré-socráticos, se ele queria explicar a origem da vida, eles iam explicar em cima de um ser, de uma força interior que ele não conseguia explicar, por exemplo, o próprio Platão. Platão ele vai falar do mundo das ideias. E o mito da caverna é a maior lógica que ele traz do que é o mundo das ideias. Quando ele diz que nós que não temos